Você está trabalhando, assistindo um filme, conversando com amigos, e do nada vem a lembrança dele, como uma notificação mental que você não consegue desativar. O nome dele, o rosto, o cheiro, o tom de voz, tudo tão presente que você nem sabe se sua mente recriou ou se realmente é uma memória real. E o pior, você não consegue se libertar, não há trégua. E aí surge a dúvida: será que ele também está pensando em mim assim? Essa dúvida cresce, vira angústia, e você se sente presa numa obsessão emocional. Mas o que isso realmente significa? Será um sinal do destino? Ou será o seu cérebro tentando te contar alguma coisa que nem você percebeu? A ciência tem uma explicação. Quando nos apaixonamos ou nos envolvemos emocionalmente com alguém, nosso cérebro ativa regiões ligadas à recompensa, como o sistema dopaminérgico. É como se ele estivesse viciado na lembrança daquela pessoa. Você não está louca. Está conectada emocionalmente. O hormônio ocitocina, por exemplo, é liberado em momentos de afeto, proximidade e intimidade. Ele cria laços, especialmente em mulheres. É por isso que, mesmo depois do fim, o cérebro continua buscando aquele vínculo como se ele ainda fosse necessário para sua sobrevivência emocional. Pensar constantemente em alguém é um sinal de que seu cérebro ainda está tentando resolver algo não finalizado. É como um quebra-cabeça emocional que ficou com peças soltas. Na psicologia, chamamos isso de fixação emocional. É quando não há fechamento suficiente, o chamado closure, e você se mantém conectada não à pessoa em si, mas à ideia do que vocês poderiam ter sido. Às vezes, não é ele que você sente falta. É da sensação que você tinha com ele, de ser vista, de ser desejada, de se sentir importante. E quando isso some, o vazio que fica é preenchido com essa repetição mental. Seu cérebro tenta suprir a ausência criando lembranças, repassando diálogos, imaginando encontros que nunca aconteceram. Você se prende a um passado recriado, muitas vezes idealizado. E sabe o que isso faz? Impede você de viver o presente, de se reencontrar, de se curar. E é aí que entra a parte mais profunda, o espiritual. Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que você sente, até nos pensamentos que você tenta esconder. E ele também sabe que você não foi criada para viver presa a alguém que não retorna. A palavra nos ensina: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Guardar o coração não é fechar-se ao amor. É proteger-se da dependência emocional. É colocar Deus no centro, antes de qualquer lembrança ou pessoa. Talvez Deus esteja permitindo esse silêncio, essa ausência, essa repetição mental, para que você finalmente se volte para Ele, para que Ele seja o primeiro amor, e só depois, se for da vontade dEle, que o outro venha. E se ao invés de se perguntar se Ele também está pensando em você, você respirasse fundo e se perguntasse: por que eu estou me esquecendo de mim? Por que esse pensamento me invade com tanta força, como se minha mente tivesse se tornado a casa dele, e não minha? A verdade é que o que te perturba de forma desproporcional quase nunca é sobre o outro. É sobre você, sobre algo dentro de você que ficou sem resposta, sem explicação, sem cuidado. Às vezes, essa lembrança constante não é saudade. É presença psíquica. É um campo emocional aberto, sem limites, onde ele entra e sai quando quer. E você nem percebeu que deixou todas as portas abertas. Você está vulnerável. E quando não compreendemos nossa própria dor, criamos uma obsessão disfarçada de amor. Idealizamos, fantasiamos, transformamos uma ausência em presença e alimentamos a ilusão de que isso é destino, sinal divino ou telepatia espiritual. Mas calma. Respira comigo mais uma vez. Você não precisa enfrentar isso desse jeito. Não é loucura, não é fraqueza. É uma ferida emocional mal curada. Existe um desequilíbrio acontecendo, um colapso entre razão e emoção. Entre o que você quer esquecer e o que seu inconsciente insiste em reviver. E é aqui que o verdadeiro caminho começa. O caminho de volta para si. Antes de buscar uma resposta lá fora, volte para dentro. Volte a si. Essa repetição mental pode ser um aviso do seu interior,
Ei, olha para mim. Eu também preciso de amor. Você precisa, e merece, ser a sua prioridade. Então comece pequeno. Escreva o que sente, mesmo sem sentido. Ore, mesmo sem palavras bonitas. Faça terapia, mesmo com medo do que pode descobrir. Cuide da sua mente como quem cuida de uma casa depois de um vendaval. Você passou tempo demais esperando ser lembrada por alguém. Mas agora, é você quem precisa se lembrar de si mesma. Pensar nele o tempo todo pode até parecer amor, mas na maioria das vezes é só um eco da alma gritando por si mesma. Um pedido silencioso de socorro vindo de dentro, de uma parte sua que ainda não entendeu onde, como ou por que se perdeu, e talvez, só talvez, o que realmente precisa ser lembrado não é ele, é você. É a mulher que você era antes de se esquecer. É a sua luz, sua história, sua força. É o projeto lindo que Deus começou em você e que, por ter sido machucada, você deixou em pausa. Pode ser que ele pense em você um dia. Pode ser que se arrependa, que sinta sua falta, que até volte. Mas a pergunta mais importante não é: ele ainda pensa em mim? É: eu finalmente estou pensando em mim? Porque você merece se reencontrar. Merece ser aquela que não espera ser escolhida, porque já se escolheu. Merece dormir em paz, não na ilusão de um retorno improvável, mas no descanso profundo de quem sabe que Deus nunca saiu do seu lado. E quando você estiver inteira de novo, sem implorar, sem correr atrás, sem perder sua essência, não vai mais desejar que Ele volte para te completar, porque você já terá voltado para o único lugar que te reconstrói, você mesma. E com esse reencontro, nasce algo poderoso. A sua paz. Uma paz que não é vazia, fria ou distante, mas uma paz viva, vibrante, que mostra para o mundo que você se pertence. Você está livre. Livre das amarras emocionais, dos ciclos que machucam, das perguntas sem resposta. E essa liberdade, acredite, incomoda. Principalmente quem te viu desmoronar e agora te vê inalcançável. É aí que vem o oi sumida. A curtida aleatória numa foto antiga. A tentativa forçada de resgatar uma conexão que ele mesmo abandonou. Mas agora você tem uma escolha. A mais importante de todas. Voltar para o ciclo que te feriu ou proteger sua nova frequência como se fosse um tesouro. Essa paz que você conquistou é o seu escudo vibracional. É o seu espaço sagrado. Não troque isso por migalhas de atenção. E lembre-se com toda a sua alma. Não existe sedução mais irresistível do que uma mulher que já se escolheu, inteira, alegre, inacessível. Não porque se fechou para o amor, mas porque agora ela vive um amor livre, que vem do alto. Um amor que não implora, não mendiga, não se perde. Um amor que a veste por dentro, que brilha nos olhos, na voz, nos passos, e que antes de mais nada vem de Deus. Se esse vídeo falou com você, se em algum momento você sentiu seu coração ser tocado, então talvez esse seja o seu momento de despertar, de voltar para si, de recomeçar com mais força, mais fé e mais amor próprio. Aqui no Laços a Dois, a gente acredita que antes de amar alguém de verdade, é preciso se reencontrar com a pessoa mais importante da sua vida, você. E acima de tudo, com Deus, que é a fonte de toda cura, de toda reconstrução e do amor que nunca abandona. Se você sentiu verdade nesse conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também precisa sair de um ciclo de dor e voltar para si. E se inscreva no canal Laços a Dois, onde a gente fala de alma para alma. Sem fórmulas mágicas, mas com verdade, empatia e fé. Porque amar não é se perder em ninguém, é se encontrar em Deus e florescer de dentro para fora. Nos vemos no próximo vídeo. Com carinho, com coragem e com propósito.